Gente, a paz do Senhor, um bom dia para vocês. Hoje eu vou compartilhar aqui apenas um versículo do capítulo Romanos, capítulo 12, versículo 2, 1 e 2. Vai dizer: suplico-vos, vós, irmãos, pela misericórdia de Deus, de apresentar-vos o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, gente, eu venho aqui compartilhar com vocês sobre isso aqui. Hoje Deus, ele me deu um sonho, né? E nesse sonho eu estava explicando a algumas pessoas. Essas pessoas, elas não davam muita importância naquilo que eu estava falando, mas é necessário necessário eu falar, né? É necessário eu dizer aqui, porque mesmo que algumas pessoas não vão concordar ou não vão acreditar, eu tenho que falar aquilo que Deus, ele compartilhou comigo. Jesus, Deus, ele não é placa de religião, ele não é religião, ele não é placa de igreja. No próprio sonho, eu estava contando a algumas pessoas isso, e é muito interessante isso, que hoje o cristianismo, que é o nome que nós recebemos hoje como cristão, essa crença nossa, ela nada mais veio do que do judaísmo e também até mesmo do catolicismo, né? Então, ou seja, isso é uma verdade realmente, né? O cristianismo, ele existiu vindo, e nesse sonho eu falava algo que me chamou muita atenção. Isso foi um sonho, gente, que Deus me deu, e eu explicando isso para as pessoas não davam importância. O cristianismo, ele veio do judaísmo, que também veio do catolicismo. Então, ou seja, isso é uma verdade, entendeu? Não é algo que eu, enfim, estou pesquisando para poder falar, não, isso é algo que Deus me mostrou em sonho. E hoje, envolve até mesmo práticas também, no sonho eu falava isso, até mesmo de macumbaria também, no caso, que é como se diz lá, da religião deles, eu não tô nem lembrando o nome da religião agora, mas que também vinha desse negócio dali, né, que eles fazem, aquelas coisas ali da macumbaria também. Hoje até isso estava envolvido também. E não é uma mentira, porque hoje você vai nas igrejas, gente, olha, eu sou de uma igreja, hoje eu congrego uma igreja pentecostal. Para mim, o mover do Espírito Santo, ele age como ele quer. Só que é engraçado porque a Bíblia diz aqui, olha, que o nosso corpo tem que ser sacrifício vivo, santo e agradável. Eu acredito nas manifestações do Espírito Santo, acredito, ele se move, ele tem a liberdade para se mover como ele quer. Mas é uma verdade que muitos desses movimentos, eles também são vindos dessa coisa que é ali, né, os pontos de terreiro e tudo mais. Eu nunca estive dentro de um, mas isso é uma verdade. Isso eu estava falando no sonho. Do que Jesus, ele veio no sonho? Eu falava bem assim, Jesus, ele veio para nos libertar do sistema. Jesus veio para nos libertar de um sistema. E que sistema é esse? O sistema que o mundo anda. Então, essa palavra nesses dois versículos, ele já engloba tudo isso que Deus falou comigo em sonho. Porque nós precisamos, como cristãos, nós precisamos ser libertos, como aqueles que professam a fé em Cristo Jesus, porque nós seremos salvos através da nossa fé. Então, ou seja, se nós professamos essa fé em Cristo Jesus, nós precisamos ser libertos do sistema. Que sistema é esse? Né? É o sistema do mundo. É o sistema que todo mundo caminha para um lado, todo mundo caminha numa direção. E nós que somos cristãos, nós precisamos caminhar na contramão deste mundo, entendeu? Então, eu tô compartilhando esse sonho porque o que acontece? Eu até contei, gente, isso é muito forte. Deus, ele não é religião. Jesus não é religião. Jesus, ele veio para nos libertar.
Se a gente estuda o livro de Daniel, Daniel ele fala nas visões apocalípticas dele, ele fala justamente de sistemas, de governos. Então, ele não fala de uma pessoa. Jesus não veio para nos libertar de um homem, como as pessoas esperam. Ele não veio para poder nos libertar de um homem. Ele veio para nos libertar de um sistema. E eu falava isso no sonho. Porque muitos cristãos pensam, Jesus ele veio para poder nos libertar de algum homem que está para poder governar. Não, Jesus ele veio para poder nos libertar de um sistema que governa vidas nesse tempo. Você entendeu? É para isso que ele veio. Então a gente precisa estar ligado porque a palavra de Deus ela fala sobre isso. Então nós não podemos caminhar como o mundo caminha. O mundo está indo nessa direção, eu preciso ir na contramão do mundo. E isso é muito interessante porque Deus ele revela coisas a mim que às vezes eu compartilho com vocês aqui e muita gente critica, fala, isso é loucura, isso é doideira, isso é não sei o quê, isso é coisa da sua cabeça. Não, não é. Jesus verdadeiro veio para poder nos libertar, só que é muito difícil estar nesse mundo e sermos libertos de tudo o que há nele, né? De tudo o que ele nos oferece, ele nos empurra. Teve pessoas esses dias que me perguntaram a respeito de jogos, né? Será que jogos é pecado? Gente, jogos, eu já tive até sonhos com jogos e realmente os jogos não agradam a Deus porque é algo que vicia. Hoje, então, o inimigo ele tem criado uma estratégia de dar dinheiro às pessoas que jogam. E é uma coisa que é tão rápida. Ontem mesmo, gente, eu fui ver isso, né? Todos os dias, a gente que, né, no caso, eu tô falando do meu testemunho. Eu passo muitas provações financeiras, por estar na dependência de Deus. Imagina você depender de Deus em pleno século 23, gente. Depender de Deus é assim, a cada dia, Deus, ele não me dá nenhum dinheiro para me guardar pro dia seguinte. O que ele faz? Ele me dá ali o dinheiro para aquele dia. Ele me dá ali o recurso para aquele dia. Você imagina você viver século 23 dessa maneira, né? Você sem ter ali recursos guardados, você sem ter... Então, ou seja, é porque Deus é mau? Não é porque Deus não quer que eu ande no sistema do mundo. É porque Deus não quer que eu me iguale ao sistema do mundo. E aí você abre as redes sociais. Hoje tá lá, a gente ganha altas quantidades de dinheiro em apenas um segundo, jogando jogos. Então isso nos confronta, porque imagina você estar sendo provado financeiramente e você tá vendo e recebendo ofertas, porque muitas pessoas me oferecem para poder fazer isso, né? Por conta do Instagram, né? Por conta da conta do Instagram, então eles vêm oferecer. Você quer fazer parceria, não sei o que, de jogo. Então, ou seja, gente, você imagina você está passando aprovação e você ter que renunciar também a essas coisas que tá todo mundo fazendo. Aí você olha para sua vida e fala, meu Deus, eu tô passando prova, tá essa conta atrasada, tá aquilo atrasado, tá aquilo outro que eu preciso de pagar, tá aquilo vencendo, a geladeira tá vazia, não sei o que, preciso de comprar comida, preciso de... E enquanto isso, você olha ali e você vê que tem gente que tá ganhando em apenas um segundo aquilo que você talvez não ganha, né, no mês. Ou talvez que você não ganha na semana, ou talvez que você não ganha daquela forma. Então, gente, é muito difícil, né? E é isso que Jesus veio nos chamar. A gente andar na contramão, a gente fazer separação, a gente não se conformar com as coisas desse mundo. Todo mundo caminha por este caminho e eu vou caminhar também porque tá todo mundo indo por lá. Não. Só que o interessante é que hoje, até mesmo dentro das igrejas, o mundo ele já se instalou dentro das igrejas. Aí a pessoa vem, então eu não devo mais congregar. Não, nós devemos congregar, porque nós devemos fazer a diferença como luz no meio das trevas. Nós precisamos fazer a diferença no meio dessas pessoas que estão no meio da escuridão. Então, ou seja, porque eu tava com esse pensamento, Deus, eu não vou mais pra igreja, eu não vou mais, porque na igreja não se prega mais sobre a verdade, a igreja, né, eu tava conversando ontem com uma amiga minha, e ela foi visitar uma igreja, e ela falou, Dani, eu já não sinto mais as mesmas coisas dentro da igreja, né, eu já não sinto mais as mesmas coisas. Por quê? Porque dentro da igreja, as pessoas, hoje é uma gritaria, hoje é um roda-roda, hoje é isso, hoje é aquilo. E é muito interessante porque, gente, realmente, né, a palavra de Deus, que é a palavra para ser pregada, as pessoas limitam a palavra, mas tem 10 louvores, 10 oportunidades para poder cantar, para poder mostrar a voz bonita, para poder rodopiar, para poder entregar revelação, para poder isso. E a palavra, ela tem 5 minutos.
Aí o pregador chega lá para poder pregar, você tem tanto tempo para você pregar, tá? Você tem que pregar naquele tempo. E aí, quer dizer, prende a palavra e libera louvores para poder mostrar dons, você entende? Então, realmente, tá uma coisa que tá. Mas eu vou deixar de congregar? Não. Porque ser cristão é justamente isso. Não é eu me isolar, mas é eu conviver. Jesus, ele convivia no meio da multidão. Ele convivia no meio da multidão porque ele era luz no meio das trevas. Você entendeu? Existem pessoas que não têm nada contra, cada um faz o que quer da sua vida. Já vieram falar, Dani, por que você não se isola num lugar? Gente, não faz sentido. Não foi para isso que Deus me chamou. Eu me isolar num lugar para poder dizer que eu sou mais crente do que o outro, não, porque isso vai causar em mim um sentimento de soberba, um sentimento de superioridade às pessoas. E esse sentimento de superioridade e de soberba também me faz me afastar de Deus. Quando eu penso que eu sou melhor do que alguém pelas revelações que Deus me dá, esse já foi muito interessante isso, gente. Porque Deus, ele tem me quebrado nessa área, né? Esses dias atrás, Deus, ele falou comigo num sonho, de madrugada. Na madrugada o Senhor veio e falou comigo. Assim como fiz a Paulo, Deus estava fazendo comigo. Porque a Paulo foi dado, Deus falou isso comigo em sonho. A Paulo foi dado, e está na Bíblia, a Paulo foi dado um espinho para que ele mesmo não se exaltasse por conta das revelações que ele tinha. Então, ou seja, em mim também, Deus, ele me quebra muito por conta disso. Porque às vezes a gente pensa que a gente é melhor do que alguém, que a gente é bom o suficiente, porque Deus, ele se revela a nós de alguma maneira. E não, nós não somos superiores a ninguém, nós não somos melhores do que ninguém. Nós precisamos vencer o nosso eu, nós precisamos vencer o sistema, nós precisamos ir na contramão do sistema deste mundo e vencer o nosso eu. E nos separar, mas nós não precisamos, nós não devemos abandonar as pessoas. Por quê? Porque Deus, através da verdade que é em nós, ele quer libertar outras vidas também, você entendeu? Então, ou seja, não é correto, eu vou deixar de congregar, Dani, porque Deus me revelou que ele quer mais santidade de mim. Não, você vai ser santo onde você está, você vai ser santo dentro da sua igreja, você vai ser santo dentro deste corpo que Deus te colocou, né? Por quê? Porque, se uma parte do corpo está estragada, a outra parte, ela vai ter poder de consertar aquela parte do corpo ali. Você entendeu? Então, Deus, ele conta com você, ele conta comigo, né? E, irmãos, muitas das vezes nós também, porque não é porque Deus se revela a nós que nós somos perfeitos, não. Nós precisamos também cuidar do nosso interior, cuidar da nossa mente, cuidar, né, da nossa alma, para que ela também não se perca. Porque às vezes nós estamos inseridos, mas nós já estamos perdidos também. E isso é muito sério. Entendeu? Então, ou seja, Deus, ele me mostrava, né, no caso, sonho, nesse sonho, eu falava sobre isso, eu falava que Jesus, ele veio para nos libertar de um sistema, né? Então, as pessoas estão esperando um homem para poder se libertar. Não, Jesus, ele veio nos libertar deste sistema, do sistema desse século. Por isso que está dizendo aqui, ó, não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis. Porque nós não podemos nos conformar, nós precisamos viver a nossa mente focada em Cristo, a nossa mente adiante, né, daquilo que Deus tem para as nossas vidas, entendeu? Então, sai fora dessas coisas que o mundo vem nos oferecer. Vai fazer isso aqui para poder ganhar um dinheiro fácil, vai fazer aquilo ali para poder ganhar, né, para poder viver como todo mundo vive. Irmãos, nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para viver diferente daquilo que o mundo é. Amém? Em nome de Jesus, que Deus possa estar abençoando as nossas mentes, nos libertando a cada dia, né? Porque é um processo de libertação. A gente é liberto. A gente é liberto, daqui a pouco a gente vai lá, volta, e aí pede libertação de novo. Então é para isso. Jesus, ele veio nos libertar de um sistema. Deus não é religião, né? Deus não é religião. Deus é Deus. Deus, ele foi criado antes, ele é a criação, ele é o criador, não é verdade? Perdão, ele é o criador. Ele veio antes da religião. Então, ou seja, Deus não é religião. Jesus não é religião. Jesus, ele pregava no meio de multidão. Jesus ia na sinagoga, mas ele pregava para uma multidão. Os maiores lugares onde Jesus pregava era no meio da multidão. Estuda as passagens de Jesus.
Jesus ia para a praia, pregar na praia. Jesus ele ia no meio das cidades, pregar no meio das cidades. E aos sábados ele ia à sinagoga. Nós não devemos abandonar a congregação, que é estar congregando. O próprio Jesus congregou. Ele ia à sinagoga. Ele não era bem recebido dentro da sinagoga, mas ele ia à sinagoga. Então, ou seja, nós devemos sim congregar, mas nós não devemos compactuar com as coisas que são do mundo. Amém? Então é isso. Deus abençoe a sua vida. E é claro que a cada dia a gente vai ser liberto, porque aqui eu não sou santa, né? Acredito que quem está me assistindo também não é. Nós precisamos ser libertos a cada dia. Amém? Vencer as barreiras que o mundo tenta colocar nas nossas vidas e as barreiras que nós mesmos criamos também para poder nos afastar de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus, a paz do Senhor.